Desde que eu provei que Marx era um racista, tem um choro muito grande acontecendo nos vídeos, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, que é mais ou menos assim. E o Mises, hein? E o Mises? Então hoje nós vamos ver as acusações que foram feitas a Mises e verificar se ele realmente disse o que as pessoas dizem que ele disse. E são duas principais frases que já chegaram até mim, que colocam primeiramente Mises como um racista, como se ele fosse um admirador de Karl Marx, e a segunda é como se ele fosse um fascista apoiador do fascismo. A primeira frase é compartilhada por esse notável membro do povo soviético, onde ele diz o seguinte: a espécie humana é subdividida em grupos raciais com distintas características biológicas hereditárias. A experiência histórica não impede o pressuposto de que alguns grupos raciais são mais bem dotados que outras raças. Meu Deus, Mises teve aulas com Marx. A segunda frase é o seguinte: não se pode negar que o fascismo e movimentos semelhantes, visando o estabelecimento de ditaduras, são cheios de boas intenções e que sua intervenção em dado momento salvou a civilização europeia. O mérito que o fascismo ganhou assim, por si só, viverá eternamente na história. Mas apesar da sua política ter sido de salvação do momento, ela não é do tipo que possa garantir um sucesso contínuo. O fascismo foi um improviso para fazer face a uma emergência. Entendê-lo como algo mais que isso seria um erro fatal. Essas duas frases, elas realmente estão nos livros do Mises, só que são tiradas do contexto. Eu vou estar explicando para vocês agora, e para isso eu preciso explicar para comunista o que é paráfrase. E como grande parte dos meus vídeos tem sido para mostrar que Marx é um racista, homofóbico, xenofóbico e antissemita, eu vou começar pela acusação de que Mises seria um racista. E para isso eu vou trazer um dos trabalhos mais desonestos e porcos que eu já vi que tenta acusar Mises de racismo. Esse trabalho, por sinal, foi lido em live pelo João Carvalho como se fosse ele mesmo falando. Por sinal, você sabia que quem cantou a bola do John Wick, do João Carvalho que lê as coisas em live, fui eu lá no canal da Universidade Libertária? O vídeo é esse aqui na tela, sinta-se livre para lá ver, tá bem legal. O trabalho pelo qual estou falando é de André Guimarães de Augusto, onde ele tenta provar que Mises, além de ser um racista, é um aristocrata. Apesar de ser um trabalho bem mentiroso e porco, é um dos mais bem elaborados que eu já vi para enganar trouxa. O trabalho é dividido em várias acusações, e na parte da acusação do racismo, pela qual vou me concentrar, ele começa da seguinte maneira: Von Mises mobiliza explicitamente o argumento de causa biológica em suas defesas da desigualdade natural dos homens. Deste modo, afirma sobre os indivíduos que as capacidades mentais que circunscrevem as potencialidades de seus atos mentais e de sua personalidade são herdadas de seus pais, e que há uma correlação entre a estrutura corporal e as características mentais. Von Mises fundamenta a diferença entre o gênio idiota nos fatos da biologia e da história. Mas como vemos a seguir, os fatos da biologia são descartados pelo autor austríaco com base no ceticismo epistemológico. Vocês estão vendo os textos com números de páginas, e eu vou estar respondendo olhando essas mesmas páginas no livro usado pelo autor, que é o livro The Theory and History. É o famoso Teoria e História aqui no Brasil, lançado em 2014, enquanto esse livro que ele está se referenciando é lançado, é publicado lá em 2007. Assim, ó, eu não quero ser o cara que vai acabar com a tese do André com apenas uma referência do mesmo livro, mas Mises diz o seguinte nesse mesmo livro: cada indivíduo ao nascer já é diferente de outros espécimes no que diz respeito ao seu corpo. Caracteriza-se por traços individuais próprios. Não importa, no entanto, quão grande possam ser essas diferenças, elas não afetam a estrutura lógica da mente humana. Isso aqui já é prova que o autor leu dormindo e que poderia ter assistido o filme do Pelé. Só que a minha ideia aqui é fazer uma resposta extremamente satisfatória, onde não haja dúvidas de que Mises não é racista. Então eu vou continuar olhando todas as acusações e mostrando que o cara leu dormindo. Primeiro, vamos contextualizar do que se trata esse texto. Bom, como nós podemos ver no sumário da imagem, nós notamos que esses textos citados fazem parte do capítulo 15, onde se chama Interpretações Filosóficas da História. E por mais que seja óbvio, e é meio doloroso dizer o óbvio, o que Mises faz é trazer interpretações filosóficas da história neste capítulo. Nossa, Enredo, mas isso é tão óbvio. Lembre-se, estamos tratando de gente que é analfabeta funcional. E essa galerinha pensa exatamente assim, porque não tem outra explicação para achar que Mises é racista por conta dessas passagens. Bom, tá no livro de Mises uma fala, então necessariamente ele concorda com aquilo. O que não é o caso. O Mises faz de uso de paráfrase, que eu já vou explicar o que é, e neste uso da paráfrase ele dá sua opinião em um momento ou outro. Ou seja, o que está escrito ali não necessariamente pode ser a opinião do Mises, mas pode ser uma leitura do que ele faz dessa interpretação que as pessoas tinham da história, que ele divide entre os igualitários, racistas,
Tem mais uns grupos de pessoas lá que interpretam a história de uma certa maneira que eu não vou lembrar de cabeça agora. E como nós vamos pegar o que está sendo acusado e vamos dar a real interpretação, isso aqui é basicamente um ensinar comunista a ler. Para que não haja dúvida sobre o que é paráfrase e o que não é paráfrase, eu vou pedir pro ADM colocar o texto em amarelo quando se trata de uma paráfrase e colocar o texto em azul quando se trata da opinião de Mises. E se você é comunista e acha que Mises defendeu o fascismo, deve estar se perguntando: Azevedo, o que é paráfrase? A paráfrase, pelo menos nesse sentido que eu estou colocando aqui, é quando o autor pega a ideia de outro autor e reescreve mantendo o seu sentido original, mas usando a sua linguagem própria. Só que Mises, ele superestima as pessoas e acha que não é necessário avisar. Não à toa, e eu não lembro que autor que fez isso, quando se deparou com aquela frase do Mises lá no Liberalismo, até perguntou pro Mises: Mises, tu não quer explicar para as pessoas o que você tá querendo dizer aqui? E o Mises falou assim: não precisa, pra que eu vou explicar? O que de mais ruim pode acontecer, né? Ai, Mises. Mas mesmo o Mises não explicando, eu estou aqui para te ajudar. E antes de qualquer coisa, eu acredito que para eu responder satisfatoriamente o André, existem algumas coisas que precisam ser preenchidas. Primeiro, eu preciso provar que o contexto foi distorcido pelo André e que ele tirou o significado original da frase, ou eu preciso trazer evidências de que Mises discorda daquilo em algum momento do texto. Eu vou tentar sempre fazer as duas coisas, mas somente uma delas já é suficiente para mostrar que o André leu dormindo. Bom, vamos lá. O André começa falando o seguinte: quando Mises mobiliza explicitamente o argumento de causa biológica em suas defesas da desigualdade natural dos homens. Deste modo, afirma sobre os indivíduos que as capacidades mentais circunscrevem as potencialidades de seus atos mentais e de sua personalidade, e que são herdadas de seus pais, e que há uma correlação entre a estrutura corporal e as características mentais. Contexto: as partes que estão em aspas realmente estão no livro The Theory and History, que é o Teoria e História. Só que, como falei, o André tá tentando desenhar uma narrativa de que Mises é racista. Então ele pega partes daqui, joga com partes daqui, depois mistura um pouco, depois junta aqui e tcharam! Temos aí uma tentativa frustrada de dizer que Mises é racista. Nessa parte das páginas que ele está citando, esse texto se refere a uma visão igualitária sobre a história. E o Mises tá tentando atacar ali, e com muita eficiência por sinal, de que os igualitaristas pecam em dizer que somente o ambiente externo afeta o ser humano. E que elementos cruciais interno do ser humano, como capacidades corpóreas e tudo mais, também afetam a forma de pensar do ser humano, mas nunca a estrutura da lógica humana. Só que ele não faz uma relação determinística restrita sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte: ele não está dizendo que necessariamente de um grau 1 para 1 ou um grau 0.8 para 1 essas características afetam o ser humano. Na verdade, no começo desse livro, ele fala que a gente não consegue fazer avaliações desse tipo. Então ele rejeita essa determinação restrita de que características humanas e não raça, características humanas, físicas, afetam o pensamento do ser humano, que essas características humanas, além de afetar, necessariamente são herdadas. Não é o argumento de Mises, ele rejeita isso. E para dar um exemplo sobre essa aptidão que o Mises fala, eu vou citar um caso próprio, que é a minha vida pessoal. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu avô, por parte de pai, ele era maestro. Não à toa, ganhou uma homenagem em uma praça numa cidade aqui próximo de onde eu moro. E o meu pai, ele também é músico, ele é um saxofonista, ele seguiu com essa habilidade com o instrumento, lá ele. E eu também não sou diferente, não sei se vocês sabem, mas eu toco violão desde os 7 anos de idade. Então assim, são 21 anos tocando violão, e alguns dos meus irmãos, por parte de pai, também têm uma aptidão em tocar alguma coisa. E por mais que alguém possa já argumentar: mas é porque você morou com seu pai, e aí você observou e começou a se interessar, não é o caso nem meu, e nem dos meus irmãos, até porque a gente não morou sempre com meu pai. Então, nesse sentido, não é uma questão específica da convivência, né? De repetir, de mímica e trazer pra frente. É uma questão meio que quase que herdada geneticamente. Ou seja, nesse sentido, existe uma clara correlação entre as características não apenas biológicas e físicas. Por exemplo, eu pareço muito com meu pai, mas também algumas características de aptidões da espiritualidade, da intelectualidade, como por exemplo a aptidão com música, não apenas do meu pai, mas também como de ancestrais passados. Neste caso, meu avô e assim por diante. E é isso que o Mises está falando ali. Só que, novamente, essa correlação, ela não é causalidade necessária, ela não é determinações necessárias. O que o Mises está alertando para os igualitaristas naquele texto é o seguinte: vocês rejeitam algo que tem certa relevância, porque impacta sim em algum grau. Não sabemos em que grau e não sabemos se necessariamente. Na verdade, a gente sabe que não necessariamente, porque não é em todo caso. Então a gente sabe que não necessariamente, mas a gente sabe que afeta. Então vocês igualitaristas pecam em somente achar que é só
só o ambiente externo que afeta a personalidade e práticas do indivíduo. E para reforçar o argumento do Mises, nós podemos trazer, por exemplo, o transtorno de espectro autista. De acordo com a UCLA Health, um sistema público de saúde afiliado à Universidade da Califórnia, o autismo é hereditário e que cerca de 80% dos casos de autismo podem ser ligados a mutações genéticas herdadas e de que não há evidências de que crianças possam desenvolver autismo depois do desenvolvimento fetal precoce. Nessa parte aqui é porque tem pessoas que falam que vacinas podem gerar autismo e aí para tentar acabar com essa narrativa eles colocam esse ponto, tá? Eles seguem com esse texto ali. Ninguém nega que um autista age propositalmente para atingir um fim mais satisfatório, ou seja, a sua lógica da mente humana se mantém igual à de todos os seres humanos. Agora, negar que ele não afeta a forma de pensar dos seres humanos, isso seria um absurdo. De acordo com a National Institute of Mental Health, maior organização de pesquisa do mundo especializada em saúde mental, o autismo é um transtorno neurológico de desenvolvimento que afeta como as pessoas interagem com as outras, se comunicam, aprendem e se comportam. E o Instituto faz uma lista de comportamentos restritivos ou repetitivos que pessoas que têm um transtorno de espectro autista podem realizar, e dá uma olhadinha na lista. Repetir certos comportamentos ou ter comportamentos incomuns, como repetir palavras ou frases. Ter um interesse intenso e duradouro em tópicos específicos como números, detalhes ou fatos. Demonstrar interesse excessivamente focado, como mover objetos ou partes de objetos. Ficar chateado com pequenas mudanças na rotina e ter dificuldades com transições. Ser mais ou menos sensível do que outras pessoas e estímulos sensoriais, como luz, som, roupas ou temperatura. Beleza, então existe respaldo pro que o Mises está falando. Também tem as questões dos neurodivergentes que também afetam sua forma de pensar. Por exemplo, muitos neurodivergentes têm a incapacidade de entender sentidos figurativos, sendo extremamente literais. E tudo isso aponta para uma correlação, mas não para uma determinação restrita. Só que o que o André está desenhando aqui de uma forma bem desonesta é que essas características físicas seriam características de raça. Ele está tentando desenhar isso em seu argumento. E não é o caso que Mises está falando isso. Ou seja, não é nem determinação restrita, não afeta a lógica da mente humana, não é necessário, só que querendo ou não, afeta em certo grau. E não é sobre raça também, vale ressaltar. Para ficar claro, vou trazer uma citação desse livro que o André está usando. Cada indivíduo ao nascer já é diferente de outros espécimes no que diz respeito ao seu corpo. Caracteriza-se por traços individuais próprios. Não importa, no entanto, quão grandes possam ser essas diferenças, elas não afetam a estrutura da lógica da mente humana. Não existe a menor evidência que corrobore a tese, desenvolvida por diversas escolas de pensamento, que a lógica e a maneira de pensar das diferentes raças sejam categoricamente diferentes. E para acabar de uma vez com toda com essa argumentação e fazer deste vídeo um chutar cachorro morto a partir de agora, eu vou trazer uma citação do Mises de sua Magnus Opus, ou seja, ação humana. Não há necessidade de repetir uma vez mais que os julgamentos de valor, assim como a escolha de objetivos de qualquer pessoa, refletem suas características físicas e todas as vicissitudes de sua vida. Mas, do reconhecimento disto, a crença de que a herança racial ou o fato de pertencer a uma classe social, em última análise, determinam os julgamentos de valor e escolha de objetivos, vai uma grande distância. As notórias diferenças na forma de ver o mundo ou nos padrões de comportamento de maneira alguma correspondem às diferenças de raças, nacionalidades ou classes. E choram as rosas porque eu não quero estar aqui, mas isso aqui é um baita de um checkmate. Ou seja, o André leu Mises tal como Keynes leu Sé. E de 0 a Marx, Mises não foi racista. O André continua. Von Mises fundamenta a diferença entre o gênio e o idiota nos fatos da biologia e da história. Isso aqui é para ficar claro para vocês comunistas. Ele está dizendo que o Mises está dizendo que isso aqui é certo. E agora nós vamos ler o trecho para ver se é isso mesmo. A doutrina igualitária é manifestadamente contrária a todos os fatos estabelecidos pela biologia e pela história. Somente os partidos fanáticos desta teoria podem afirmar que o que distingue o gênio do estúpido é inteiramente o efeito das influências pós-natais. Aqui comunista pode chorar à vontade, o André foi muito desonesto. Ou ele não sabia falar inglês lá em 2016, o que não faz sentido porque o Teoria e História está disponível desde 2014, mas tudo bem. E aí ele acabou incorrendo no que o Keynes fez com o Mises, lá no The Fear of Money and Credit. Ou ele só é um cara extremamente desonesto que sabia do que tá fazendo. E para não restar dúvida, eu vou estar trazendo para vocês o que o Mises está falando. E seria mais ou menos assim. Olha, como eu mostrei, a interpretação igualitária da história está errada, pois descarta coisas como genes herdados que afetam, em certo grau,
mas não necessariamente aptidões do homem. Nesse sentido, Brack, aqueles que afirmam que o que determina a diferença entre o gênio e o estúpido é inteiramente por determinações pós-natais, está errado. Como eu falei, nessa parte do livro, o Mises está criticando a visão igualitarista de interpretar a história. E ele está criticando aquelas pessoas que acreditam que somente o ambiente, e eu vou repetir, somente o ambiente afeta a vivência humana, afeta a perseguição de objetivos do ser humano. E essa fala que ele colocou que é do Mises, não é do Mises. E André, quando o seu alarme despertar, por favor, não continue dormindo fingindo que tá lendo. Acorde, tome um café e vá ler o livro de verdade. Ou seja, de 0 a Marx, Mises não foi racista. Vamos pro próximo. Para justificar como os fatos da biologia, a diferença natural dos homens, von Mises assume uma teoria biológica das raças. Afirma que a espécie humana é subdividida em grupos raciais com distintas características biológicas hereditárias. A experiência histórica não impede o pressuposto de que alguns grupos raciais são mais bem dotados que outras raças para conceber ideias mais sensatas. E é aqui que eu vou ensinar para você e para o André o que é paráfrase. Sim, eu tô um pouco puto porque esse é um assunto que já tá batendo há muito tempo e não existe um indício de que Mises seja um racista ou defensor do fascismo. E que isso na verdade está pautado em a pessoa não saber interpretar texto. Vamos ver o que Mises fala, separando o que é a opinião dele e o que é paráfrase? Outros tentaram explicar a diversidade de ideias e ações através de fatores biológicos. A espécie humana está subdividida em grupos raciais com traços biológicos hereditários distintos. A experiência histórica não impede o pressuposto de que os membros de determinados grupos raciais tenham sido dotados de uma melhor capacidade para conceber ideias sensatas do que o de outras raças. No entanto, o que deve ser explicado é por que as ideias de um indivíduo diferem daquelas de outro de sua mesma raça. Porque irmãos são diferentes entre si. Se você tem mais de 2 dígitos de QI, você entendeu o que o Mises fez aqui, certo? Agora, se você é comunista, você vai precisar da minha explicação. O André tá dizendo, como ele acabou de fazer, eu mostrei pra vocês, que Mises literalmente está afirmando, como se estivesse concordando, que a espécie humana é subdividida em grupos raciais com distintas características biológicas e hereditárias. Porém, o que o Mises faz é o seguinte. Olha, nesse trecho aqui eu vou falar de pessoas que devem explicar a diversidade de ideias e ações através de fatores biológicos. Essas pessoas afirmam que a espécie humana está subdividida em grupos raciais e etc. Ou seja, aquilo que o André falou que o Mises afirmou como se estivesse concordando, na verdade é paráfrase. Não à toa que ele ainda termina refutando os caras falando, olha, mas se isso que vocês estão falando fosse verdade, pessoas da mesma raça deveriam ter as mesmas ideias, as mesmas capacidades e irmãos também, o que a gente não verifica. Ou seja, Mises está refutando os racistas. Então, se eu fosse reescrever a frase para deixar ainda mais claro para quem não sabe interpretar texto, eu escreveria da seguinte maneira. No entanto, o que deve ser explicado por essas pessoas que tentam explicar a diversidade de ideias e ações através de fatores biológicos é por que as ideias de um indivíduo diferem daquelas de outras de sua mesma raça e por que irmãos são diferentes entre si. Novamente, Mises refuta o racismo. E de 0 a Marx, Mises não foi racista. Aí o André agora fala o seguinte, olha, o Mises depois fala que aqui está dada a possibilidade de certo desenvolvimento econômico que naturalmente dependerá das circunstâncias favoráveis do caráter racial congênito e etc. Aqui o Mises foi bem racista, mas a gente tem que entender também que ele é um homem do seu tempo, então não dá pra julgar ele nesse sentido. Caiu no meu truque, meu amigo. Quem disse isso, na verdade, foi Karl Marx no Capital 3. Mas se alguém puder recortar isso e tentar jogar pros comunistas pra eles caírem nesse bait, seria incrível. Porque se eles admitissem que essa frase é racista, não tô dizendo que em última instância que Marx foi racista, tá? Só pra deixar claro, o André não disse isso, novamente, só fiz uma pegadinha, porque essa frase realmente é racista, mas quem disse foi Karl Marx. Mas vamos continuar. Von Mises asserva que é possível conceber que determinadas raças possam alcançar o nível cultural de outras pelo processo de evolução biológica. Mas a evolução biológica das raças dar-se-ia em uma direção pré-determinada para um nível alcançado pelas raças que produziram ideias mais sensatas e que foram mais bem-sucedidas do que outras na busca de finalidades de todos os homens. Deste modo, von Mises afirma que a moderna civilização é um feito dos homens brancos. Cabe assinalar que esse é mais um aspecto do caráter teleológico da teoria da história de von Mises. Como já deixei claro, o André está desenhando trechos de diferentes partes
para dizer que Mises era o aluno mais proeminente de Marx. Então vamos fala por fala para mostrar que cada uma das falas está fora de contexto e que o contexto geral também está fora de contexto. Von Mises asserva que é possível conceber que determinadas raças possam alcançar um nível cultural de outras pelo processo de evolução biológica. Vamos ver o que o Mises realmente fala? Além disso, é questionável se o atraso cultural indica conclusivamente a inferioridade permanente de um grupo racial. Ou seja, é mais um caso de não saber o que é paráfrase, mas vamos continuar. Além disso, é questionável se o atraso cultural indica conclusivamente a inferioridade permanente de um grupo racial. O processo evolutivo que transformou os ancestrais animais dos homens nos homens modernos estendeu-se por muitas centenas de milhares de anos. Visto na perspectiva deste período, o facto de algumas raças ainda não terem atingido um nível cultural que outras raças passaram há vários milhares de anos não parece ter muita importância. Há indivíduos cujo desenvolvimento físico e mental prossegue mais lentamente do que a média, mas que, mais tarde, na vida, superam em muita maioria das pessoas com desenvolvimento normal. Não é impossível que o mesmo fenômeno possa ocorrer com raças inteiras. Não há nada para a história além das ideias das pessoas e dos fins que almejavam motivados por essas ideias. Se o historiador se refere ao significado de um fato, ele sempre se refere à interpretação que os homens atuantes deram à situação em que tiveram que viver e agir e o resultado de suas ações subsequentes, ou a interpretação que outras pessoas deram ao resultado dessas ações. Então aquilo que o André tá girando de pé junto, que é a base teleológica de Mises, na verdade, é o que Mises rejeita. Mises deixa bem claro que a história deve se ocupar das ideias, e não daquela interpretação racista ou igualitária que as pessoas tinham da história. E esse desenvolvimento biológico que o André faz parecer que se trata de raças, não é sobre raças. Na verdade, ele está fazendo uma análise da evolução até o Homo sapiens. E outra, no final, o Mises fala, olha, tem indivíduos que até começam meio lentamente a se desenvolver, mas depois de um tempo superam outros indivíduos. E que isso não parece ser uma exclusividade somente individual, o que não impede de uma raça fazer a mesma coisa. Porque essas coisas não são atreladas pela raça. Se Mises fosse um racista tal como Karl Marx, ele diria que sim, era determinado por caráter racial congênito. Coisa que Mises está rejeitando aqui, ele está literalmente falando que não existe uma determinação da raça. Ou seja, de zero a Karl Marx, Mises não foi racista. Aí o André continua. Mas a evolução biológica das raças dar-se-ia em uma direção pré-determinada para o nível alcançado pelas raças que produziram ideias mais sensatas e que foram mais bem-sucedidas que as outras na busca das finalidades de todos os homens. Deste modo, Von Mises afirma que a moderna civilização é um feito dos homens brancos. Cabe assinalar que esse é mais um aspecto do caráter teleológico da teoria da história de Von Mises. Claro, isso não tem nada a ver com você não saber o que é paráfrase e interpretar texto. Não tem nada a ver, é porque Mises realmente foi racista, não é que você está errado não, meu amigo. Continua. Bom, as citações das páginas que ele está fazendo agora não são mais daquela parte em que ele está atacando os igualitaristas. E agora ele está atacando os amigos de Marx, ou seja, os racistas. Se bem que os igualitaristas também são amigos de Marx, agora eu viajei. Fui tentar fazer uma piada e falei miseravelmente, perdão. Quando pegamos as partes citadas e trazemos a completude do texto, nós teremos o seguinte. Independentemente do que as pessoas possam dizer sobre a civilização ocidental, permanece o fato de que todos os povos olham com inveja para suas realizações, querem reproduzi-las e, assim, admite implicitamente a sua superioridade. Foi este estado de coisas que gerou a doutrina moderna das diferenças raciais e suas ramificações políticas, o racismo. A doutrina das diferenças raciais sustenta que algumas raças tiveram mais sucesso do que outras na prossecução dos objetivos que são comuns a todos os homens. Todos os homens querem resistir à ação dos fatores prejudiciais à preservação das suas vidas, da sua saúde e do bem-estar. A tese de que algumas raças tiveram mais sucesso do que outras nos seus esforços para desenvolver uma civilização é incontestável como uma afirmação sobre a experiência da história. Como resumo do que aconteceu no passado, é bastante correto afirmar que a civilização moderna é uma conquista do homem branco. Contudo, o estabelecimento deste fato não justifica nem a presunção racial do homem branco, nem a doutrina política do racismo. Ou seja, o que o Mises quer dizer é mais ou menos o seguinte. Por mais que os racistas digam que a civilização ocidental de maioria branca tenha avanços mais significativos em termos civilizatórios ou até econômicos, isso não justifica de forma alguma que a raça foi o determinante. Então isso não pode ser o caráter teleológico de Von Mises, pois ele está rejeitando essa tese racista. Mas o André continua. Mas Von Mises sustenta que a teoria racial biológica e a superioridade da raça branca, no atual momento da história, não justificam as doutrinas políticas racistas. E aqui o cara foi bem desonesto. Vamos fazer o contrário que o André tá fazendo até agora e ler acordado? Contudo, o estabelecimento deste fato não justifica nem a presunção racial do homem branco,
nem as doutrinas políticas do racismo. Ou seja, nem os pressupostos raciais e nem as suas políticas. Só que o André tá querendo dizer o seguinte, não, mas o Mises aceita os pressupostos racial, só que ele não gosta muito da política. O que é mentiroso, que é literalmente o que o pessoal fala quando vai dizer que Mises defendeu o fascismo. Mas como eu falei, estranhamente, o André em 2016 está citando a obra em inglês, quando já se tinha a obra em português. E eu não tô falando só tinha de comprar. Daí o André pode ter, vou pegar um PDF aqui porque é de graça. Não, o Instituto Mises aqui no Brasil, ele disponibilizava essas obras em PDF para a pessoa baixar. Não à toa, eu comecei a ler a Escola Austríaca lá por 2015, mais ou menos, com uns PDFs, Teoria, História e Ação Humana. Li a primeira vez, entendi bulhufas, e aí depois eu comecei a estudar mais e comecei a ter uma compreensão maior. Mas estava lá disponível. Só que mesmo assim, olha como é que fica em inglês a frase na obra original que o André está citando. However, the establishment of these facts justifies neither the white man's racial self-conceit nor the political doctrines of racism. Ou o André aprendeu inglês com Joel Santana, ou ele é bastante desonesto. E se não sabia inglês, por que falar daquilo que não sabe? Mas mesmo assim, cara, a obra já existia em português. Não tinha motivo para recorrer à obra em inglês. A não ser que seja para dificultar para as pessoas procurarem e aceitarem aquilo que está sendo falado. Continuemos. Não haveria, segundo ele, como garantir que a suposta superioridade da raça branca permanecerá no futuro, pois isso só seria garantido por uma descoberta biológica de características anatômicas dos membros da raça não caucasianas que contivessem naturalmente suas faculdades mentais, o que, segundo ele, não teria acontecido até aquele momento. Vamos ver a passagem. A experiência histórica justifica a afirmação de que, no passado, os esforços de algumas subdivisões da raça caucasiana para desenvolver uma civilização ofuscaram os mesmos esforços dos membros de outras raças. Ela não justifica, no entanto, qualquer afirmação sobre o futuro. Em 1760, um historiador teria razão ao afirmar que a civilização ocidental era, acima de tudo, uma conquista dos latinos e dos britânicos, e que os alemães haviam contribuído pouco para ela. Era possível, na época, afirmar que a ciência, a arte, a literatura, a filosofia e a tecnologia germânica eram insignificantes quando comparado aos feitos dos membros de outras nações. Podia-se afirmar com justiça que os alemães que haviam se destacado nestes campos só foram bem-sucedidos porque haviam conseguido absorver integralmente a contribuição dos não-germânicos, que intelectualmente eles não pertenciam à Alemanha, que por muito tempo eles não tiveram seguidores alemães, e que aqueles que primeiro deram valor a suas doutrinas foram predominantemente não-germânicos. Se alguém tivesse deduzido a partir desses fatos que os alemães são inferiores culturalmente e estariam no futuro numa posição inferior aos franceses e britânicos, sua conclusão acabaria por ser desmentida pelo curso da história futura. Uma previsão sobre o comportamento futuro daquelas raças que hoje em dia são consideradas atrasadas culturalmente só pode ser feita através da ciência biológica. Se a biologia descobrisse alguma característica anatômica nos membros das raças não caucasianas que representasse necessariamente um obstáculo às suas faculdades mentais, tal previsão poderia ser feita. Mas até agora, a biologia não contribuiu qualquer característica do tipo. Novamente, o André está desenhando uma narrativa. Então o André está querendo desenhar, basicamente, que o Mises está assim, poxa, biologia, por que você não conseguiu? Enquanto o Mises está dizendo o seguinte, ei, racistas, vocês são muito burros, hein? Porque o que vocês estão querendo afirmar não existe evidência biológica. E a não ser que vocês me trouxessem uma tese verdadeiramente justificada da biologia que prova um ponto de vocês, o que vocês estão afirmando é uma baita de uma mentira. Então o Mises está rejeitando isso. E novamente, para ser repetitivo, mas também para ser claro, Mises fala que cada indivíduo ao nascer já é diferente de outros espécimes do que diz respeito ao seu corpo, caracteriza-se por traços individuais próprios. Não importa, no entanto, o quão grandes possam ser essas diferenças, elas não afetam a estrutura lógica da mente humana. Não existe a menor evidência que corrobore a tese, desenvolvida por diversas escolas de pensamento, que a lógica e a maneira de pensar das diferentes raças sejam categoricamente diferentes. Ou seja, de zero a Marx, Mises não foi racista. Mas o André continua. Von Mises, no entanto, afirma que não é seu objeto da discussão da história as análises dos problemas controversos da pureza racial e da miscigenação, nem investigar os méritos do programa político de racismo. Dessa forma, embora assumindo o racismo biológico como um dado a priori, e aqui eu tenho que parar pra rir da cara do André, porque isso aqui é estúpido, isso aqui é filosoficamente estúpido, isso aqui é idiota, isso aqui é assim, ó, é grosseiro de burro, isso aqui é muita burrice mesmo. Me desculpa, isso aqui é muita burrice, tá? Dessa forma,
embora assumindo o racismo biológico como um dado a priori, posto que não calcado em qualquer evidência além de afirmações vagas, Von Mises livra-se de ter que fundamentar sua teoria da história na biologia. Ele tá dizendo o seguinte, olha, o Mises concorda com tudo aquilo que ele acabou de discordar e refutar. Ele concorda por algum motivo que eu desconheço, que deve ser pautado em eu não saber falar inglês e interpretar texto. Mas ele concorda, eu juro de pé junto, ele concorda, tá concordando, ele concordou. Só que ele não consegue provar e ele queria muito provar. Mas quando ele fala que a biologia não provou, ele tá triste, não tem nada a ver com refutar os racistas dizendo que a biologia não corrobora com o que eles estão falando. Tem a ver com que ele queria acreditar, mas não conseguia porque a biologia não comprova. E aí ele acredita mesmo não tendo justificativas, ou tendo justificativas vagas. É isso que o André tá desenhando pra vocês. E André, se você estiver vendo esse vídeo, eu preciso dizer, que belo par de bosta que você falou aqui, hein, meu amigo? Como é que pode ser um dado a... Como é que pode ser um dado a priori, tá? Que ele leva em consideração um dado como se fosse dado a priori. Se ele diz que a biologia teria que achar pra justificar o que os racistas querem justificar, aquilo que Marx afirma no Capital 3, coisas que não dá pra achar e que seria algo da observação, meu amigo. Me diz que a priori é esse, meu amigo. Como é que tu não consegue assimilar duas sentenças faladas por você, cara? Como é que tu consegue escrever todo o texto, ver a incoerência do que você tá falando e admitir mesmo assim, cara? Como é que você consegue, velho? Me diz. Se tiver, comenta aqui abaixo assim, ó, não, eu consigo por conta disso. Mas enfim, como a ideia aqui é mostrar que existem obras que contrapõem aquilo que eles estão dizendo que o Mises fala, que é o que eu espero que os marxistas façam com as obras de Marx, quando eu falo que ele é um racista, antissemita, xenofóbico, homofóbico, vou trazer aqui citações que eu provo o contrário do que o André tá falando. O primeiro é encontrado na sua Magnus Opus, a ação humana. O polilogismo marxista assegura que a estrutura lógica da mente humana é diferente nas várias classes sociais. O polilogismo racial difere do polilogismo marxista apenas na medida em que atribui uma estrutura lógica peculiar a cada raça, e não cada classe social. Assim, todos os membros de uma determinada raça, independentemente da classe que pertencem, são dotados da mesma estrutura lógica. Não é necessário perguntar aos marxistas como e quando um proletário que ascende à condição burguesa transforma sua mente proletária em uma mente burguesa. Tampouco interessa solicitar aos racistas que expliquem qual lógica peculiar a alguém cuja a estripe racial não seja, entre aspas, pura. Existem objeções bem mais sérias a serem levantadas. Nem os marxistas, nem os racistas, nem os defensores de qualquer forma de polilogismo foram além de afirmar que a estrutura lógica da mente é diferente para várias classes, raças ou até nações. Nunca tentaram demonstrar precisamente em que aspecto a lógica do proletariado difere da lógica dos burgueses, ou de que modo a lógica dos arianos difere da lógica dos não arianos, ou a lógica dos alemães difere da lógica dos franceses ou dos ingleses. Aos olhos dos marxistas, a teoria dos custos comparativos elaborados por Ricardo é falsa porque seu autor era um burguês. Os racistas alemães condenam a mesma teoria, porém porque o Ricardo era um judeu, e os nacionalistas alemães porque ele era inglês. Na verdade, se fosse o Marx, ele rejeitaria o do Ricardo não apenas porque era um burguês, mas porque era um burguês judeu. Na verdade, como eu provei no meu vídeo, né, ele via as duas coisas como as mesmas coisas, então não tem diferença, o Mises tá certo. E a Ação Humana foi escrita em 1949. Na verdade, foi escrita em 1940, na versão alemã, mas não veio ao caso, tem umas diferenças cruciais ali. Uma objeção pode ser levantada, que seria o seguinte: Tá, mas e se o Mises mudou de opinião? E você tá certo em objetar isso, mas você também teria que ir atrás para descobrir se é esse o caso. Só que quando a gente usa o The Theory and History, que é o que a gente conhece aqui no Brasil como teoria e história, nós vemos exatamente o que Mises falou ali em teoria e história. A página que vai ser colocada no texto, ela referencia o The Theory and History, tá? O livro que o André tá usando, que eu vou botar nas referências na descrição. Como existe apenas um modo de pensamento lógico, existe apenas uma praxeologia válida para todo mundo. Como não existe pensamento humano, como existe apenas um modo de pensamento lógico, existe apenas uma praxeologia válida para todos. Como não existe pensamento humano que não conseguiria distinguir entre há e não há, portanto não há ação humana que não distingua entre meios e fins, então a distinção implica que o homem valoriza, isto é, que prefere um A a um B. E essa é a base teleológica de Mises. Ou seja, não importa em que raça você tá, a lógica da mente humana é a mesma. E eu posso comprovar o que eu tô falando com a seguinte citação: não importa, no entanto, quão grandes possam ser as diferenças, elas não afetam a estrutura da lógica da mente humana. E é esse tipo de evidência que eu tô mostrando pra vocês que carecem os marxistas ao tentar provar que Marx não foi um racista, não foi um homofóbico, não foi um xenofóbico e não foi um antissemita. Aí o André vai lá e continua, porque ele não se cansou. Apesar de descartar as políticas racistas como consequência de sua teoria da história, ao admitir o racismo biológico como um ponto de partida, aí o despertador toca e você acorda, Von Mises afirma, no mínimo, a compatibilidade de sua teoria da história com as políticas racistas. O que não se verifica, porque como eu demonstrei pra vocês, o Mises rejeita o racismo
e rejeita as políticas racistas. E se recorrermos a este livro, nós podemos ver o Mises falando o seguinte: quando levada às suas últimas consequências lógicas, essa atitude implica a doutrina do polilogismo. O polilogismo nega a uniformidade da estrutura da mente humana. Cada classe social, cada nação, cada raça ou período da história está equipada com uma lógica que difere da lógica de outras classes, nações, raças ou épocas. Portanto, a economia burguesa difere da economia proletária, a física alemã da física de outras nações, a matemática ariana da matemática semítica. Não há necessidade de examinar aqui os fundamentos dos vários tipos de polilogismo, pois o polilogismo nunca foi além da simples declaração de que existe uma diversidade na estrutura lógica da mente humana. Nunca apontou em que consistem essas diferenças, por exemplo, como a lógica dos proletários difere daquelas dos burgueses. Tudo o que os defensores do polilogismo fizeram foram rejeitar as afirmações definidas referindo-se a peculiaridades não especificadas da lógica do seu autor. Bom, como eu falei pra vocês, esses vídeos eles são roteirizados, tá? Então eu olho o argumento, leio, faço pesquisa e transcrevo. Então eu não vou tratar a defesa de como o Mises não era um fascista nesse vídeo, mas no vídeo da semana que vem. Mas o que vocês precisam tirar desse vídeo é o seguinte: Mises não é um racista e ele usa muito de paráfrase. Agora eu vou mostrar como os esquerdistas interpretam a fala do liberalismo. E para isso eu vou provar pra vocês que Mises na verdade era um comunista. Mises fala em sua obra que cada classe social, cada nação, raça ou período da história está equipada com uma lógica que difere da lógica de outras classes, nações, raças ou épocas. Portanto, a economia burguesa difere da economia proletária. Essa frase ela existe e ela tá no livro. Só que ela é uma paráfrase, que é aquele trecho final da parte 10 do livro Liberalismo. Isso significa que Mises é comunista? Não, não significa que Mises é comunista. Então não perca o vídeo da próxima semana, que o vídeo da próxima semana é demonstrando como Mises não era um fascista. É isso, projeção, um grande abraço e até mais!